Seus relacionamentos são complicados? A relação familiar é difícil? Muito, às vezes até tóxica? Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística e hoje vamos te ensinar como usar a ferramenta do Ho'oponopono para tratar essas relações difíceis, tóxicas e conturbadas, às vezes com pessoas que estão afastadas, brigando, ou até mágoas profundas de pessoas que até já morreram. A terapia holística é uma terapia que trata não apenas do mental, né? A gente não trata apenas o lado mental da pessoa. A terapia holística é uma terapia também voltada para o emocional, o energético e até mesmo o lado kármico da pessoa. Porque as pessoas que a gente nasce, as pessoas que a gente se relaciona, muitas vezes não são escolhas nossas, né? Mas, de algum modo, aquelas pessoas estão ali para lhe ensinar algo. Então, quando a gente tem relacionamentos muito complexos, muito difíceis, muito problemáticos, a gente entende que aquilo ali é um karma, a gente entende que aquilo ali é uma lição que você precisa aprender. Às vezes, como a gente trata a questão de reencarnação, mesmo que você não acredite, a gente tenta olhar um pouco mais além daquela questão de é minha mãe, é meu pai, ou por que aquela pessoa está na minha vida. Aquilo nem sempre é tão simples de entender, nem sempre é tão simples de escrever, né? Porque as pessoas estão na nossa vida por alguma razão, a gente não sabe por quê. Então, lidar com essas emoções, lidar com mães narcisistas, pais narcisistas, maridos narcisistas, pessoas tóxicas, pessoas violentas, pessoas abusivas. Eu não vou dizer que você tem que aceitar essas coisas. Eu não vou dizer que não é duro, não é muito complicado viver numa família disfuncional, numa família onde às vezes você não teve amor, você não teve carinho, você não teve afeto. É muito duro mesmo. Eu também vim de uma família disfuncional e eu só comecei a entender, muitas coisas quando eu olhei para a questão kármica, para a questão de que as outras pessoas também estão sofrendo, as outras pessoas também estão vivendo situações muito limites, né? Um abusador também foi abusado. Uma pessoa que é violenta, ela também passou por violência. Eu tive uma mãe com muitos problemas, muitas situações, e que ela passava tudo aquilo que ela aprendeu, a violência, as surras, os xingamentos. A gente via o desequilíbrio da pessoa, porque no momento ela estava gritando, me xingando, me atacando, e no outro ela tinha esquecido, como se nada tivesse acontecido. E aí você vê que isso é um desequilíbrio. Só que as pessoas não eram diagnosticadas, não eram tratadas, e ainda não são. Muitas ainda não são. E eu sei que é muito duro a gente separar, porque a gente tem aquela expectativa de filho, aquela expectativa de filha, né, de querer aquele amor, de querer aquele carinho, de querer aquela família perfeita que a gente merece, só que a gente não tem. Aquela mãe amorosa, aquele pai que incentiva, e às vezes a gente não sabe nem onde foi parar aquela criatura, né? Quantas famílias o pai está ausente, quantas famílias o pai era abusivo, alcoólatra. E sim, essas relações têm que ser curadas, gente. Elas estão dentro da gente. Não importa se a pessoa morreu, se a pessoa sumiu no mapa, a falta ou a presença tóxica da pessoa, ela ainda me atinge, né? Por mais que eu seja já adulta, resolvida, já tenho meus filhos, eu tenho que pensar, eu tenho realmente tudo isso resolvido dentro de mim? Eu tenho essa mágoa, essa tristeza? Porque quando a gente não resolve, isso volta. Por isso o Ho'oponopono é uma ferramenta muito eficiente. Ela vai ajudar a você limpar todas essas mágoas, todas essas memórias, todo o inconsciente. Ho'oponopono, para quem não sabe, é uma oração que é originária do povo havaiano, que ela foi trazida para cá, pra gente, no caso, pelo Joe Dispenza, quando ele escreveu o Limite Zero. Ele trouxe a técnica, ele entrevistou o Dr. Yulen
E ele viu como que era poderosa essa técnica, que ela funciona mesmo sem precisar você estar perto da pessoa, falar com a pessoa. Você não precisa viver, você pode estar do outro lado do mundo. E você pode fazer a técnica. Ela simplesmente vai limpando toda essa série de dores emocionais, problemas, ansiedade, medo, raiva. O Ho'oponopono, ele supõe que todos nós estamos ligados. Então, se eu estou sofrendo, eu sou um objeto daquela dor, é porque em algum momento eu também causei aquela dor. É difícil explicar, mas como todos nós estamos no mesmo campo vibracional, no mesmo campo mental. Então todos nós compartilhamos os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. Então se algo está na minha vida, eu criei em algum momento da minha vida. Eu, infelizmente, por falta de conhecimento, em algum momento eu também sou responsável, mesmo não sabendo. Porque todos nós criamos a nossa realidade. Então, se algo acontece comigo, é porque eu estou presente. Né? Não tem como me tirar digamos assim, da soma. Porque se existe, por exemplo, um filho que sofre com uma mãe, né? Essa mãe precisou ser mãe. Às vezes, foi traumático para ela ser mãe. Às vezes, ela teve uma dor justamente de abandono, ela também foi abandonada. E aí ela passa para o filho, para a filha, entende? Muitas vezes o sofrimento vem do sofrimento. Muitas vezes o sofrimento, ele já é uma coisa de família. A avó passando para a mãe, que passa para a tia. Entende? A gente às vezes traz para si dores emocionais que nem são nossas. Lealdades que nem a gente nem imagina. Às vezes a vida não dá certo, as coisas não acontecem, porque as nossas relações estão tão emaranhadas, tão pesadas. Existe tanto julgamento, medo, raiva das coisas que aconteceram com seus ancestrais, com a sua mãe, com seu pai, as coisas que vocês viveram. E tudo isso é um impeditivo psicológico, emocional e até energético. E então o Ho'oponopono é uma simples frase, né, que você repete e se liberta disso. Você fala 4 palavras. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. O que significa isso? Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Você pede primeiro a Deus, né? E você, assim, quanto mais específico e intencional o Ho'oponopono, melhor. Porque o Ho'oponopono, ele vai limpar tudo. Então, para que você sinta, né, como eu trato na questão terapêutica, eu sempre faço o Ho'oponopono direcionado àquilo que eu preciso soltar, para que seja mais, né, não vou dizer eficiente, porque eficiente já é, ele funciona, mas que você sinta aquela liberação. Porque quanto mais você faz a prática do Ho'oponopono, você vai sentindo mais alívio, né? Você solta dores que você estava aprendendo, você fica menos estressado, menos ansioso, menos reativo. E sim, é capaz de você liberar com aquela pessoa alguma mágoa. Pode ser que aquela pessoa volte a falar com você, se for um caso de uma briga, se for um caso de, sabe, uma discussão boba. Ou às vezes não, às vezes foi uma coisa muito séria. Mas o Ho'oponopono é capaz de liberar, sim, uma relação. É capaz de, se houver realmente amor nessa relação, de as pessoas voltarem a se falar, voltarem a amar. Mesmo que seja distância, às vezes eu posso ter compaixão pelo outro. Em vez de ódio, em vez de mágoa, eu comece a aprender a ter compaixão. A entender que aquela pessoa, ela não faz aquilo de propósito. Que ela não faz aquilo para me machucar. Ela também está sofrendo. E isso se chama compaixão. O Ho'oponopono vai tirando essas camadas de mágoa, de tristeza, de ressentimento e vai limpando aos poucos. Quanto mais você fizer, mais intencional você for, né, mais você vai tendo resultado. Né? Eu sinto muito, me perdoe. Você fala justamente para sinto muito, me perdoe por essa situação que eu passei. Às vezes foi um abuso sexual, às vezes foi um abandono, às vezes foi violência física, foi violência
Foi falta de amor, falta de carinho. Foi uma mãe narcisista que controlava você. Então você pede perdão. Perdão, sinto muito. Me perdoa. Você pede perdão para você mesmo. Você perdoa a situação. Sinto muito, me perdoa. E você fala, te amo, sou grata ou obrigada. Porque o te amo é simples. Você se ama apesar do que aconteceu. E obrigado também é uma forma de agradecer por essa limpeza, agradecer por essa libertação. Que o Ho'oponopono, né, a palavra de gratidão é uma palavra que ela gera muita energia para você. Toda vez que você realmente é grata por algo, né, você libera muita energia, muita libertação. Você solta também muitas amarras mentais, que às vezes a gente só está focado no que é ruim, no que é negativo, no que não aconteceu, no que não deu certo. O Ho'oponopono nos lembra que a gente pode se amar, se perdoar e agradecer por cada dia, por cada coisa que a gente conquistou, cada coisa que a gente vive diariamente e não vê, né? Agradecer por um prato de comida, agradecer pelas pessoas que estão com você, agradecer pelos seus bichinhos, né? Agradecer por você estar bem, pela sua saúde, agradecer por você estar viva. Tem muita gente que hoje não está mais viva, né? Tem muitas pessoas que morreram hoje. Tem muitas pessoas que tentaram nascer e morreram. E só a gente ser grata pela vida já é muita coisa. Então, gente, como é que eu faço e uso o Ho'oponopono? Existem várias formas de você falar o Ho'oponopono, né? Mas você tem que ver a forma mais simples que seja para você. Eu sempre inicio a oração dessa forma. Divino Criador, Pai, limpe em mim toda dor, toda mágoa, todo julgamento. Limpe em mim todas as memórias que eu tenho com essa pessoa. Fala o nome da pessoa. Limpe em mim o meu coração, a minha mente. Limpa as memórias que eu trago dos meus pais, dos meus avós, mesmo que eu não tenha conhecido. Todas as memórias de dor, de ressentimento, de revolta. Limpe em mim tudo. E você pode usar uma situação específica. Toda a violência que eu sofri. Se eu sofri violência sexual, limpe em mim todo o abuso sexual que eu sofri. Eu sinto muito. Me perdoa. Te amo, sou grata. Aí tem a questão dos 108 vezes. Você pode fazer. Por quê? Fazer em forma de mantra ajuda você a se libertar, sim, porque você se concentra, gente. Fazer em forma de 108 vezes é um mantra. O seu cérebro ele vai se concentrar naquilo. Porque às vezes você falar só 5, 6 vezes não vai adiantar tanto. Mas em forma mântrica, que é os 108 repetições, seu cérebro ele vai se conectar melhor àquilo. E não tenha dúvida que depois você vai se sentir mais tranquilo, menos ansioso dessa prática. Se você fizer ela todo dia, né, você vai ver milagres acontecendo na sua vida. Porque sim, acontece. Você limpa todas aquelas relações que estão mal resolvidas, mal curadas. Entende? Você pode focar numa pessoa só, ou você pode focar em toda a sua família. Né? Fala, Deus, limpa em mim a dor que é a minha relação com a minha mãe. Eu sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Limpa em mim a dor que é, né, a dor, a mágoa, a raiva que eu sinto do meu irmão. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Limpa a dor. E o que vier, né? Às vezes vem uma vontade de chorar, às vezes vai vir uma vontade de bocejar, né? Lacrimejar, isso é normal, isso já está dizendo que está funcionando, gente. Você vai sentir no seu corpo essas emoções soltarem. Isso é libertador, isso aí não tem, sabe? Só você falar, tem. Você chegar numa terapeuta e falar, não, quando você limpa, você fala essas 4 palavrinhas mágicas, você sente no seu corpo ficar mais leve. Então,
Eu uso o Ho'oponopono, né, em mim, uso nas minhas clientes como forma terapêutica, mas o Ho'oponopono serve para tudo. Serve para você curar toda e qualquer mágoa que você tenha em relação aos outros, em relação até a você mesma. Cure em mim a ansiedade, o medo, a raiva. Se eu sou uma pessoa muito explosiva, sabe? Uma pessoa muito explosiva porque muitas vezes ela foi muito abusada. Entende? A questão de você ter que ficar brigando. Tinha sempre que estar brigando, porque se não brigasse, era desrespeitada. Muitas pessoas que brigam o tempo todo, gente, elas estão em casas, né, em lares muito cheios de brigas, cheios de confusão. Gente que tá o tempo todo brigando por causa de nada. E aí as pessoas acham isso normal, gente. Tá o tempo todo gritando uns com os outros. A questão é você olhar e pensar como que isso vai refletir na sua vida. A gente precisa curar as nossas relações. E o Ho'oponopono é uma ferramenta muito eficiente. É milagrosa, sim. Ela transforma vidas, sim. Eu estou aqui como testemunho, né? E ela não apenas ajuda você a lidar com as pessoas, lidar com você mesmo, com as suas mágoas, seus ressentimentos. Que se você tem muitos ressentimentos, muitas dores, isso realmente dificulta a sua vida, dificulta a sua felicidade, a sua leveza, a sua paz. Então faça o Ho'oponopono, né? Divino Criador, limpe em mim, né, todo esse relacionamento conturbado que eu tenho com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meu marido, com os meus filhos. Se o problema é com os filhos, eu já peguei uma cliente que tinha 2 filhos com problemas de drogas em casa, que ameaçavam ela. Então começa a limpar essa relação. E aí a gente para e pensa, será que isso é ao acaso, gente? Eu não acredito em acaso, né? Você não nasce na mãe errada, você não nasce no pai errado, né? Então você tem que aprender qual é a lição que eu tenho que aprender e como que eu me liberto. Se é uma coisa muito tóxica, muito ruim, como que eu me liberto dentro de mim. Porque se afastar da pessoa é fácil. Só que se afastar mentalmente, se afastar no coração, não trazer a dor que aquela pessoa causou em você, aí que é difícil, né? Às vezes a pessoa até já faleceu e você está trazendo aquela dor para você. Então, comece a fazer o Ho'oponopono todos os dias, pelo menos 30 dias, que você vai ver efeito na sua vida, efeito nas suas relações. Você vai se sentir curada e vai curar as pessoas que estão próximas ou não de você, né? O importante é você estar em paz, você estar bem com tudo que já aconteceu, o que acontece na sua vida e você não sabe lidar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu curtir e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso.